que essa água mude, transforme-se em medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sois a nossa força. Não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, ó Pai, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura que está linda da verdade e do bem, e ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar com os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bons, só vós sois justos e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viu, Jesus? Deus está presente em nossas vidas. Com a palavra, você, Juquinha. É para isto, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isto forte chamados. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, proferem o caminho dos atritos ou das desidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade do discípulo para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, não só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim fora, o ministério do reino estaria confiando aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontraram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormenta as almas na terra. A fim de contribuir na extinção dela, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras, não os alimentares, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus? É para isso que fomos chamados. A tendência do ser humano, na hora de desespero, da aflição, da provocação, sempre é uma reação agressiva ou violenta, que na verdade não corresponde ao que Jesus nos ensinou. Jesus disse o quê? Não resistas ao homem mau, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, quando a pessoa reage à calúnia, reage à perversidade, à provocação, ele está se igualando ao ofensor. Devemos ter muito cuidado, portanto, no trato com as pessoas que são violentas, questionadoras, e nós, se possível, vibremos mentalmente pela paz, pela harmonia, porque é agradável a Deus o homem que vence a si mesmo, realizando trabalhos que seriam difíceis se não houvesse o bom senso. Então, o bom senso deve ser a primeira coisa que nós devemos ter diante das aflições, diante dos problemas, das calúnias, das difamações, das provocações, sabendo que a vida continua e que nós não somos, na verdade, oriundos somente daqui da terra. Nós temos um espírito
e que esse espírito é que é a verdadeira criação de Deus, e que nossa verdadeira casa é a casa do mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então, por que comprometer a nossa encarnação com a violência, com a zanga, com a briga e com as coisas próprias daqueles que não conhecem o Cristo nem a sua palavra? Devemos, portanto, persistir no bem, na paz, na harmonia, porque é agradável a Deus o homem que pensa antes de agir e só age em defesa da própria vida. E a palavra está para todos vocês. E como ninguém quer falar nada. Isso está com você, Cláudio? Ou você está sozinho? Boa noite, está sim, doutor. Tá. Isso, você pode falar o evangelho aí para a gente? Posso. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente que como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta, mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor, enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Interessante que as coisas estão se somando. Nesse mundo onde, no momento, prolifera a violência, temos que pensar que o projeto de Deus para nós, espíritos, não falo corpos, espíritos, é a angelitude. Ora, se Deus nos quer trilhando o caminho da angelitude, então é natural que Ele queira também que nós perdoemos uns aos outros e desculpemos aqueles que não avançaram na moralidade, aqueles que ainda respiram violência, porque estão mais perto da animalidade de onde nós saímos. Porque todos nós começamos na trilha da evolução, sendo também, depois de metal, planta, e depois de planta, animal. Mas tem gente que parece preferir se manter na animalidade. Não querem atuar como espíritos que são. E com isso aí, o que é que acontece? A pessoa estaciona, não progride, e na mudança de passagem do planeta para a regeneração, provavelmente será transferido para um planeta compatível com seu psiquismo. Claro que um dia ele vai chegar lá também, mas está retardando o progresso por conta da animalidade grosseira que ele ainda estimula. Infelizmente, nossos irmãos
que estão lá na Europa estão vivendo esse processo de animalidade que facilita guerras, que facilita assassinatos, que facilita destruição. Todo dia nós que somos cristãos, temos que orar pela paz no mundo, porque é triste sabermos que famílias inteiras são dizimadas por uma bomba. É triste sabermos que a violência, ao invés de diminuir, está sendo estimulada por pessoas que diriam serem cristãos. Cristo nunca aconselhou ninguém a matar ninguém nem a destruir coisa nenhuma. Pelo contrário, ele estimulou a paz. Deus nem quer que a gente xingue a pessoa de raca. Quanto mais matar e outras coisitas mais que estão fazendo por aí. Portanto, meus irmãos, é duro a gente sentir que muita gente prefere a animalidade, prefere a ignorância, se manter na ignorância, do que crescer espiritualmente e se tornar uma nova pessoa que vai trilhar o campo da felicidade. Fazer o mal só traz tristeza. Tanto na parte em que a pessoa ainda está atuando na Terra, como depois no plano espiritual. O mal, ele em si, traz consigo o sofrimento. Por isso que Jesus dizia que devemos persistir no bem, porque a persistência no bem vai nos levar à felicidade. Os espíritos felizes não são aqueles que matam, que tomam posse de terra dos outros, são aqueles, sim, que amam, e o amor torna ele um ser universal, porque o universo vive através do amor. E a palavra está para todos vocês. Se a gente, penso que se a gente tivesse pelo menos uma coragem de, na maior parte do tempo na vida, não se pronunciar, né? E essa pronúncia não só pela palavra, mas pelas ações, né? Muitas vezes o silêncio e o não fazer já seria, em algumas circunstâncias, determinante para que não tivéssemos eventos do tipo animalescos ou violência contra o outro, né? Tal como as guerras. Não haveria as guerras se não houvessem os soldados para brigar, né? Verdade. Os exércitos, né? Como o senhor já foi militar, né? De achar que o seu trabalho não o seu trabalho, mas que o trabalho daquele que é militar, o trabalho dele é agir contra a vida alheia. Porque no final a guerra é isso. O que é a guerra, né? Não, existe o exército com o objetivo fim de defender o país. Não, existe o exército com o objetivo fim de atacar o outro, de matar o outro, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, se houvesse, talvez, essa coragem por essência, e aí a gente remete isso ao próprio espírito, né? Que não dá para pensar simplesmente, você poderia simplesmente não guerrear, não seguir as ordens de quem manda você fazer isso, né? No caso, os governos, enfim. Mas eu acho que é muito mais um precedente de essência do espírito, daqueles espíritos que estão ali, que estão dispostos a isso mesmo, né? De agir, de guerrear e de causar problemas. É verdade, Cláudio. Inclusive, uma coisa que eu vi quando eu estava no Exército e que me chocou muito é que o instrutor disse: vocês estão pensando que o Exército é isso que vocês estão vendo aí? Fiquem sabendo que a paz é um estado anormal do Exército. Então, viver em paz é viver na anormalidade do Exército. O Exército existe para a guerra. Você mesmo disse, para matar, né? Para destruir. Então, essas pessoas que têm a mentalidade de agir só na violência, elas são certamente as primeiras que vão sentir o peso do karma que acarreta a violência. Eu recordo de um livro que eu li, O Faraó Merneptah, onde ele cita que ele teria sido também, é o espírito dele que dita esse livro, ele teria sido também o faraó que levou os hebreus
para a travessia do Mar Vermelho, né, que sai atrás dos hebreus, e que na hora que o mar fechou em cima deles, ele se sentiu obrigado a atender a todos os soldados que tinham morrido naquela água, e só podia sair do rio quando o último soldado conseguisse sair também dali. Porque quem morre afogado, uma coisa, especialmente numa situação dessa, ele fica assustado, ele fica assombrado, primeiro porque morreu, segundo porque está debaixo de um rio. E então demora muito para ele entender que morreu e que pode sair dali. E o faraó ficou obrigado a assistir a todos eles, até o último soldado que entrou junto com ele ali. Só poderia sair quando o último deles também saísse. E esse é o menor dos karmas, porque tem outros karmas bem piores dos comandantes. E quem rege essas guerras, essas destruições, não sabe a encrenca que está tendo para si próprio. Alguém mais quer falar? Bem, meus irmãos, então, para a noite de hoje, eu fiz uma pesquisa que é engraçado que caiu certinho com o evangelho de hoje, vocês vão ver. O título é Fome e Sede de Justiça. Está escrito aqui em Mateus 5, versículo de 6 a 12. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É uma das bem-aventuranças, né? Existe dentro de nós uma ardente vontade de que a justiça se faça visível e presente. E de tal forma queremos que tudo aconteça, mas não no futuro. Queremos agora e, se não tivermos o necessário cuidado, até com as próprias mãos, porque queremos rápido. É certo que nosso planeta, onde predomina o mal, nos mostra cenas de grande truculência contra crianças e mulheres, gerando vítimas inocentes em grande quantidade. E é certo que a selvageria em que o planeta se encontra nos enche de indignação. Porém, justiça de verdade não se faz às pressas. Ou correremos o risco de ser tão cruel quanto de comportamento selvagem a quem queremos justiçar. Devemos levar também em consideração que todos nós temos mãe, inclusive o perverso, e ela o ama de verdade, além de parentes e amigos, apesar da sua conduta. Foi por essa razão que em Israel, no passado, se constituiu 6 cidades denominadas Cidade de Refúgio, que eram Quedes, na Galiléia, Siquém, nas colinas de Efraim, Hebron, ou Kiriat Arba, Bezer, no território de Ruben, Ramote, em Gileade, e Golã, em Bazã, para abrigar os cometedores de assassinatos por vingança, a fim de que fugissem dos vingadores de suas vítimas. Na Escócia, existem vários castelos e torres fortificadas e rotas secretas projetadas para abrigar pessoas em fuga. Há, portanto, uma nítida semelhança entre os que mataram primeiro e os que mataram depois, porque os dois crimes acirram os ódios nas famílias dos dois lados. Violência gera ainda mais violência. E onde houve justiça? A vingança trouxe a vítima de volta à vida ou apenas o vingador se tornou um pária em terra estranha para não morrer? Ódio só gera mais ódio e não resolve nenhum problema, muito menos o da justiça. Deus não usa a violência para resolver problema de justiça, ele usa o tempo. Como diz o pregador espírita Haroldo Dutra Dias, com o tempo, um injustiçado se torna filho do assassino e o amor vence o ódio. Mesmo quando há as exceções de desamor entre parentes, com o tempo e as múltiplas encarnações, o ódio vira amor, já que ambos são faces da mesma moeda. E nem mesmo o mais cruel ato de violência fica fora do perdão. Pois quando a carne dá lugar ao espírito, enxergamos a vida de uma forma mais abrangente e menos egoísta. O que favorece o perdão e desestimula o ódio entre seres, ambos criados pelo mesmo Pai, que é Deus, que não quer perder nenhum de seus filhos queridos, e nos referimos às ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, que não perde nenhuma ovelha do seu rebanho. E a palavra foi aquela todos vocês, vai. Como ninguém quer falar aqui, vamos então para as perguntas, né? Ele podia falar um pouco sobre essa leitura, né? Eu já falei, amor, já falei. Só se vai pedir para eu comentar mais sobre isso. Na Escócia,
Ainda existe esses lugares. Existe, sim, existe. Na Escócia, eu me surpreendi outro dia que tem um cidadão que sai pesquisando castelos e tal e coisa, e chegou em um. Pode falar. Chegou em um lugar que ele notou assim que é uma edificação estranha, porque tinha só a porta e a janela lá em cima, não tinha aquela janela lateral, a janela lá em cima. E então ele pediu permissão para entrar, para conhecer o lugar, e o dono da casa deu essa permissão. Ele subiu e viu que era quase uma fortificação. Aí ele perguntou por que, que essa casa é tão diferente das outras. Ele fez, não, é porque isso aqui, na realidade, é um abrigo para quem está ameaçado de vida, porque se vingou e está com medo de morrer, então ele vem morrer numa morar na coisa dessa. Não foi meu caso, ele disse, não, foi meu caso. Mas isso aqui foi construído com essa finalidade. Aqui você pode enxergar de longe quem se aproxima. Então, não há necessidade de uma pessoa viver sobressaltada, viver apavorada, porque, por vingança, matou uma outra pessoa. Quando ele faz isso, ele se iguala ao ofensor e cava para si um karma que já começa na própria encarnação, que é a perseguição dos parentes, do falecido, dos irmãos, da mãe, do pai do falecido, que não vai ficar satisfeito com uma coisa dessa, né? E no passado, era certinho, era até lei, olho por olho, dente por dente, era ali de Moisés. Então, matou, tem que morrer. E aí eu estabeleci essas cidades separadas assim, para que as pessoas que fossem assassinas, né, pudessem se esconder por um tempo, se livrar da perseguição dos que estavam revoltados com o assassinato. Como Jesus dizia na época, né? São pessoas que ainda são como crianças, que não sabem onde é a mão direita nem a mão esquerda. Agem por impulso, sem raciocinar com as consequências. E a palavra continua franqueada para vocês. Ela seria uma espécie da. Esses castelos aí seriam uma espécie das prisões aqui? Das penitenciárias? Porque o criminoso aqui ele está protegido lá dentro, né? É, bem observado, viu, Cláudio? O cara rouba, mata, faz, acontece, e ainda na prisão está batido pela polícia. Eu ia até perguntar se Dinheiro no meio. esse castelo está em atividade ainda e se aceita imigrantes, mas é melhor o cara ficar por aqui mesmo. Pô. Se aceitar imigrantes. Não, mas eles estavam passeando, né? Então, eles estranharam aquela edificação, porque não tinha janela. Normalmente tem a porta e a janela do lado, né? A janela lá em cima. Então, tinha uma escadinha, né? De caracol, e o camarada subia, lá em cima ele tinha cama, tinha televisão, tinha tudo para dormir, para tudo mais. E tinha uma visão enorme era um planalto, né? Uma visão enorme de quem vem de longe. Estava a estrada, estava quem viesse ele ia ver. Era feita mesmo. E outra coisa, eles também tinham uns túneis secretos, né? Caso, mesmo assim, o cara não tenha visto, tinha um túnel para ele se picar e cair fora dali. Se ele tivesse a possibilidade, assim, de descer, né? Porque o túnel é embaixo, né? Mas tinha, assim, também túneis secretos. O cara entra ali, sai lá longe, o cara não pega ele. Isso lá na Escócia. Mas em Israel, havia cidades mesmo de bandidos, de assassinos. Mas agora, isso é no passado, né? Agora eles estão matando, mas não, não é mais por vingança, não. Estão matando os pobrezinhos dos vizinhos dele lá, mas é por ignorância mesmo das consequências. Não é mais por vingança. Agora não teria problema porque tem drone, né? O castelo lá, os caras meteriam drone com bomba lá e tá tudo certo. Né? Aí era. Naquele tempo tivesse drone, não tinha escapatória, não. A guerra virou a guerra de drones. Né? Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos às perguntas, Kika. Os costumes sociais não obrigam
frequentemente um homem a seguir tal caminho antes de outro, e não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se submete a eles, é porque isso lhes convém, e o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisesse, poderia libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que deve acusar, mas seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício da sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto da crítica ou mostrar-se como um animal curioso, quando há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. O orgulho e a vaidade, infelizmente, ainda dominam a humanidade. E é por orgulho e vaidade que vemos muita coisa errada acontecer. Poderia, então, o ser humano abdicar de certos sacrifícios falsos, né? Por exemplo, o camarada que, em nome da religião, toca fogo no próprio corpo. Ele acha que isso aí, diante de Deus, vale alguma coisa? Mesmo que ele faça em nome de Deus, ele não está fazendo nada a favor de Deus. Ele está destruindo a própria vida. E aqueles que, estando em cargo de poder, também fazem pretensos sacrifícios, que na verdade são sacrifícios inúteis, também é a mesma coisa. Tudo tem que obedecer ao bom senso. O bom senso é que deve reger a nossa vida. E a palavra está para todos vocês. Vamos então à segunda pergunta. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem, e que se prende a isso? A que se prende a isso? Frequentemente é porque ela sabe escolher melhor, mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriga, não, porque o sucesso as embriaga e confia-se ao seu destino, pagando no geral, mais tarde. Esses mesmos sucessos, por cruéis, reveses se poderia evitar com a prudência. Tem pessoas que sempre acertam na loteria, tem pessoas que as coisas boas só acontecem para elas, como se elas fossem privilegiadas, mas não são, não. Às vezes, se ela recebe as bênçãos da natureza, as bênçãos de Deus, e não usam bem essas coisas, eles serão responsabilizados não só pelo bem que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Então, já que a pessoa está sendo aquinhoada, ela deve aproveitar esse aquinhoamento para fazer o bem, para ajudar quem está ao seu redor, ser justo com as pessoas que trabalham para ela, ser coerente com a justiça divina, para que ela possa ser realmente bem-sucedida. Porque todos nós vivemos em função das futuras encarnações. E se nós não procedemos corretamente, tendo obtido um dom de tudo dar certo, certamente vamos perder esse dom. Quem hoje em dia é um pobre coitado, pedinte de rua, pode ter sido no passado uma pessoa que tudo teve a seu dispor e não soube aproveitar. É como aquela história das moedas, né? Que já falamos aqui. É o que recebeu só uma moeda e pegou essa moeda com medo de Deus, escondeu, enterrou, ao invés de fazer aquela moeda frutificar. E prestará conta disso, será punido. Punido não por Deus, mas pelas suas próprias ações ou falta de ações. E a parte está franqueada a todos vocês. O senhor falando aí da questão
do espiritismo, né? Não só do espiritismo, mas da vida espiritual, né? Porque, talvez quando se fala em espiritismo tenha muito um viés no sentido religioso, mas dessa certeza da essência em espírito, né? Eu acho que a dificuldade, pelo menos para mim, a dificuldade muitas vezes grande é pensar em estar aqui, viver o momento, não pensar no futuro, viver a vida intensamente, viver o agora, mas não esquecer que esse agora, ele é de fato o bloco construtivo, a unidade construtiva da infinitude, né? Que na verdade essas ações que são tomadas a todo instante, né? A todo instante que são tomadas ações, de alguma forma essas ações elas têm sim uma consequência para a gente, né? Em termos de espírito, seja aqui encarnados ou não, né? Isso tem sempre uma decorrência, né? E talvez a maior dificuldade, e não só dificuldade, mas como é que eu poderia dizer? Um controle emocional para poder não desestabilizar e por talvez frações de tempo, né, a gente tomar atitudes que possam de fato colocar em xeque, né? Colocar em xeque e causar grandes prejuízos, né? Por isso eu costumo dizer que a vida é uma casca de banana, velho. A gente está sempre, né? Desde a hora que a gente sai de casa, levanta da cama, né? Até a hora de deitar, todos os dias. Eu acho que eu sempre agradeço de não ter acontecido nada de pior para mim durante o dia, entendeu? Assim, no sentido pior, não é no sentido de um mal para mim, mas é que tenha acontecido qualquer coisa ou que tenha sido contra mim ou que tenha me feito tomar uma atitude ruim para mim, entendeu? Então, eu sempre chego ao final do dia agradecendo isso. Pô, que bom hoje que eu não fiz merda nenhuma, entendeu? Bom. Na verdade, Cláudio, todos nós estamos sujeitos a erros. Agora, o importante é que Deus não olha assim o erro em si, olha a intenção do erro, entendeu? Muitas vezes, você vê que, no caso de Paulo e Estevão, se Deus fosse olhar o crime que ele cometeu contra um santo, que era o Estevão, ele não teria sido o apóstolo, o verdadeiro 12º apóstolo de Jesus, como ele foi. Ele foi escolhido, sendo ele um mandante do assassinato de Estevão. Então, Deus não olha a coisa em si, olha a intenção que se cometeu a coisa. O Ciro, ele foi um grande líder, guerreiro, e saiu aí conquistando um bocado, na época, no passado, né, um bocado de países, né, e tornou-se dono de um grande império. Mas, na verdade, ele era aquioado pela divindade. Por quê? Porque o próprio profeta que profetizou a queda de Jerusalém também disse que ele, Ciro, era um agente de Deus. E Deus usou Ciro para que pudesse libertar os cativos da Babilônia. Babilônia escravizaram os hebreus. E Ciro libertou e mandou que eles voltassem, ele mandou que ele reconstruísse o templo do Deus dele, que, sabendo ele que Deus era favorável a ele tratou de agradar a Deus, né? Apesar do politeísmo que habitava naquela época, mas Ciro, pelo menos, reconheceu que existia um Deus que era o Senhor de todos, que era o maior de todos e que agradava a ele, que se agradava dele. Então, Deus olha a intenção, como é que o cara é. Ciro era um tipo de invasor que deixava que a pessoa conservasse, por exemplo, os gregos conservassem sua doutrina, suas coisas, sua maneira de viver, mandou que Israel reconstruísse o templo, vivesse como eles viviam antes. Quer dizer, ele queria estar ali e participar de tudo. Era dono, mas deixava que todo mundo andasse de acordo com o que já estava acostumado a fazer. Então, Deus olha a intenção do semelhante, a intenção do camarada, né? Do cidadão. Enquanto com outros, não, outros dominavam e esmagavam, transferiam de um lugar para outro, mexia muito com o que dominavam. Esse daí não. Ele dominava só por dominar, mas deixava tudo correr frouxo no lugar. Não sei se é o certo, mas do ponto de vista de paz, isso aí dava paz para os lugares, né? Não havia aquela
questão de opressão mesmo. Mas nesse caso aí, nesse caso aí que você mencionou, Ciro, qual era o objetivo fim? Porque a gente normalmente sabe que a finalidade das invasões é para domínio, né? É para, aliás, é isso, a finalidade das invasões é para você submeter, né? Submeter os povos, né? Então, não Mas, tem outra. mas os povos submetidos, Cláudio, pagavam imposto, entendeu? Aí Sim, enriquecia ele. Pagava ele, entendi. cobrava imposto, né? Ele tinha todo o retorno, né, financeiro, mas ele não era violento, né? Não causava mal, Não, oprimia, enfim. não oprimia, não oprimia. Nós somos seres que tendemos muito a, vamos dizer assim, além de obter riqueza, também oprimir. Ele era diferente, que ele obtinha riqueza, sim, mas não oprimia as populações que estavam sob a tutela dele. Tinha, vamos dizer assim, um lado bom e tinha um lado mal, que era de invadir as terras dos outros, que também não é boa coisa, né? Mas, pelo menos, ele deixava que se conservasse as religiões, conservasse seus cultos, suas formas de viver. E você falou que esse era um instrumento de Deus? Ele foi um instrumento de Deus? O profeta disse que, ele disse assim, eu vou trazer Ciro, usa um tempo que eu não recordo, mas meu, meu servo, Ciro, meu servo, para libertar os judeus. E aconteceu, mas isso foi antes de acontecer. E aconteceu. Então, Deus olha a intenção da pessoa, não olha o ato em si. Claro que tem coisas que são pouco perdoáveis, né? Mas mesmo assim, Deus sempre olha a intenção. Ele não condena ninguém, olha a intenção da pessoa. Claro que as boas intenções não resultam em mal a ninguém, né? Só se for por acidente, né? Só se for por acidente. Tem a última ainda? Vamos à última pergunta. Como explicar a chance que favorece certas pessoas na circunstância em que nem a vontade nem a inteligência não interferem? O jogo, por exemplo, certos espíritos escolheram anteriormente certa espécie de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Jogo aí chama de jogo de azar, né? Quer dizer, tem pessoas que vivem como jogador, mas um dia a sorte acaba, né? E a pessoa cai. Quanto mais alto tiver subido, maior será a queda. Na verdade, jogar sempre é uma coisa que não soma nada para o espírito encarnado. O jogador sempre está sujeito à própria pobreza, ao escárnio derivado das derrotas, né? E ao prejuízo. E a palavra está francada a todos vocês. Como ninguém fala mais nada, Eu ia falar que realmente deve ser fim dos tempos mesmo, porque agora as bets estão aí dominando, né? Então, a possibilidade de jogos é praticamente infinita, né? Verdade. Então, você vê com a sociedade, em termos, não é só brasileira, mas tem sofrido com essa doença, né? Com esse câncer de jogatina, né? Endividamentos, prejuízos, destruições familiares, enfim. É verdade. Mas um dia a sorte acaba, é isso que a gente tem que pensar, né? Bem, meus irmãos, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Jesus que nos dê coragem, dê forças para vencer nossas más tendências, e termos na mente que o importante, enquanto estamos aqui na Terra, é o progresso. E, portanto, construímos hoje a encarnação de amanhã. E nesse tempo de violência, rogamos, Jesus, que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem para que vós, Jesus, os sare.
Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livra de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos.